Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Gardenha e hoje a gente vai com mais uma aula de Geografia. Hoje a gente vai ver o percurso 6, certo? Brasil, migração interna e imigração. Então vamos ver. O que é migração, né? Aí temos aí migração, certo? Umas imagens, umas partezinhas para vocês lerem e acompanharem também melhor. E vocês podem estarem fazendo isso no livro de vocês, na página 54, certo? Migração é o deslocamento de indivíduo de uma região para outra, ou de um país para o outro, envolvendo as mudanças permanentes de residências, né? Quando o deslocamento ele ocorre no interior de um país, ele recebe o nome de migração interna ou nacionais. Quer dizer, quando o indivíduo, né, ou seja, a pessoa, ela se desloca de seu estado para o outro, né, ou até mesmo uma cidade para outra, isso a gente chama de migração internas, né? E quando ocorre entre países, trata-se de migração externa ou internacionais, né? Quando ele sai do seu país de origem e vai para um outro país, né? A gente chama isso de imigração externa, tá certo? Por exemplo, se ele está no Brasil e vai para a Argentina, então essa pessoa ela fez uma migração externa, né? Porque saiu do seu país de origem e foi para outro país. As migrações da população de uma região geográfica para outra são explicadas principalmente pelo fator econômico, né? Então, o fator econômico é o principal que contribui para que essas pessoas elas acabem se deslocando para um outro país, para um outro estado, né? Se uma localidade ou sub-região, né, ela há dificuldade de conseguir emprego ou da população possuir condições mínimas de sobrevivência, é comum que as pessoas e famílias migrem para outro espaço geográfico, que ofereça, claro, né, possibilidade de melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, à habitação, às vestuárias, à saúde, à educação, o lazer. Então, tudo isso são fatores importantes, né? E são também fatores que contribuem para que as pessoas eles façam esse deslocamento. Migrações internas. Identificar os movimentos levam as pessoas a migrarem, né? Torna-se possível compreender a influência de fatores econômicos ou sociais sobre a distribuição da população em um território. Vamos considerar, por exemplo, as migrações internas no Brasil a partir de 1950. Né? Desde os anos de 1950, a grande região nordeste do Brasil tornou-se a principal grande região de repulsão, ou seja, a saída de imigrantes para outra região do país. Por que isso ocorreu? Devido à baixa oferta de emprego, a baixo rendimento da população, as secas no sertão, entre outros fatores. Né? E um dos fatores que mais contribuiu foi a industrialização, né? Na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo e de Rio de Janeiro, certo? Como também a construção de Brasília, né? Que foi construída no governo do presidente Juscelino Kubitschek, certo? A região central atraiu muitos imigrantes em busca de melhores condições de vida. E assim, essas duas grandes regiões tornaram-se áreas de atração da população nesse período. Então, essas duas grandes regiões, elas tornaram-se áreas de atração da população, né? A quais essas duas regiões, tanto Sudeste, que ela estava mais ligada com a questão da industrialização, como Centro-Oeste, né? Com a construção de Brasília, né? Que estava passando nesse período, tá bom?
Migrações internas. Apesar do fluxo, né, dos fluxos populacional do Nordeste para o Sudeste ter continuado nesse período, houve também um grande fluxo de imigrantes do Sudeste, do Sul e do Nordeste para as regiões Centro-Oeste e Norte. Vários fatores contribuíram para que acontecesse, né, ocorresse essas imigrações. Uma das principais foi a construção das rodovias, o incentivo dos governos estadual e federal, né, que veio por meio de doação de lote de terras e prática da agricultura, as descobertas do ouro, do diamante, né, no estado de Roraima, e o avanço da agricultura e da pecuária em terras antes não utilizadas para esses fins, processo conhecido como expansão de fronteiras agropecuárias. Migrações internas. A partir da década de 1990, o fluxo populacional que mais desperta a atenção são as de volta aos locais de origem, a chamada migração, né? A de retorno, diminuição subsistencial do tradicional fluxo do Nordeste para o Sudeste. No período de 1995 a 2000 migraram, né, 965 mil pessoas. E entre 2001 e 2006, esse fluxo declinou para 539 mil, né? Por isso, aconteceu essa queda. Outro fator, né, na verdade, os programas, né, sociais, governamentais, por exemplo, né, o Bolsa Família, o programa de transferência de renda do governo federal, o crescimento econômico do Nordeste, tanto no setor industrial como nos de serviços, têm sido adaptados, né, apontados como responsável pela diminuição dos fluxos migratórios no Nordeste e Sudeste. Né? Então, esses programas do governo, ele fez com que diminuísse essa migração, né, para um outro país. Então, muitos deles estavam em determinado estado e voltaram para o seu estado de origem, né? E por isso a gente chama de migração de retorno. O êxito rural, né? Nós temos aqui o êxodo rural, ou migração do campo, cidade, né, que a gente pode chamar, é o principal movimento populacional interno do Brasil, que em 1950, de cada 100 mil habitantes, cerca de 64 morava no campo, formando a população rural, 36 vivia nas cidades e compunha a população urbana. O ritmo acelerado da industrialização brasileira, somada os problemas no campo, com baixo salário e dificuldade acesso às propriedades das terras pelos trabalhadores rurais, foi a grande mola propulsora do êxodo rural. Né? Em 1970, a população urbana já era de 56%, né? E esse processo continuou após 1970, levando o Brasil a ser um país predominantemente urbano, né? Por isso é considerado, né, que grande parte da população ela mora nas cidades, né? Por isso ele é considerado urbano, tá certo? Deslocamento temporário da população. Né? O que é esse deslocamento temporário da população?
São as migrações temporárias, ela se caracteriza pelo deslocamento do indivíduo para localidade onde há trabalho durante o tempo determinado e que ele retornará para o lugar de origem depois de concluir a tarefa, né? É o que ocorre com aqueles que se deslocam da região Nordeste para trabalhar em colheitas no Sudeste. Então, a gente chama isso de migração temporária. Por quê? Porque eles vão passar só um tempo lá, né? Eles não estão indo para, vamos dizer assim, se fixar, morar muito tempo lá. Eles estão indo só por questão de um trabalho que é temporariamente, que irá acabar e eles retornarão novamente para o seu estado, né? Ou seja, para o estado do Nordeste. Outra forma de deslocamento temporário é a migração pendular, que é deslocamento populacional diário de ida e volta, semelhante ao movimento do pêndulo de um relógio, né? É o caso de milhares de habitantes de cidades vizinhas, que se desloca diariamente para os grandes centros urbanos, onde estão localizados seus empregos e locais de estudo, né? Por exemplo, pessoas que moram em Chorozinho, mas que precisa ir estudar em Fortaleza, né? Fazer sua faculdade em Fortaleza, ou até mesmo conseguir um trabalho lá, né? Mas isso a gente chama de migração pendular. Por quê? Porque ele tá indo e tá voltando todos os dias, tá certo? Imigrações brasileiras, né? Imigrações brasileiras. Na década de 1970, o governo do Paraguai autorizou o loteamento de terras próximas às fronteiras com o Brasil, com permissão para que os brasileiros, né, eles pudessem adquiri-las. E esses emigrantes, cerca de 350 mil, ficaram conhecidos como brasiguais, certo? E durante essa década de 1980, houve uma crise na economia brasileira, que ficou marcada pela elevada taxa de desemprego e pelo aumento de persistência, né, dos preços, estimulou a saída, né, acabou estimulando a saída dos brasileiros para outros países, tá certo? Bom, pessoal, a nossa aula ela fica por aqui, tá certo? Espero que esse vídeo, né, essa aula, ela possa ajudar vocês na compreensão do conteúdo. Lembrando que vocês têm o livro como apoio para vocês. Façam sempre a leitura. Nunca esqueça de fazer a leitura, certo? Esse percurso, ele começa na página 54 e irá até a página 57, tá bom? Então, a gente irá colocar a atividade no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E tenha um ótimo dia, certo? Um forte abraço da tia Gardênia.